Shalom, crianças! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma manhã de estudo com a graça de nosso Pai, com a graça de nosso Deus. Desejo que a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai possa estar com vocês nesta manhã, que o Espírito Santo possa vos auxiliar, vos proteger e guardar nesse dia, que possamos ter um dia cheio de alegria, de felicidade, amor e paz. Meus filhos, hoje vamos falar mais uma vez sobre o conteúdo de ensino religioso, o antepenúltimo capítulo da nossa unidade. Enfim, estamos concluindo. Não disse que nós ia chegar lá? Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4.3, que traz aí a temática, a herança em suas mãos. Então, hoje vamos falar sobre essa herança que, ao nascermos nesse mundo, nesse universo, já estava aí para nós fazermos uso dessa herança, tá? Então, que herança é essa, professor? São herança, não é? Do patrimônio cultural e material que existe em todo o mundo, em todo o planeta, tá? Então, vamos aí diretamente para o objetivo do nosso material. Vamos ler o texto, é um pouco grande, né, porque vai tratar aí do documento da Unesco, mas depois nós vamos discutir, vamos dialogar sobre esse tema, tá? Então, o objetivo do nosso conteúdo é compreender que a cultura imaterial é um patrimônio da humanidade e deve ser respeitado e preservado para a geração atual. O que você faria se descobrisse ser o único herdeiro ou herdeira de seus antepassados, ricos e desconhecidos? Uma herança é sempre gratuita, é um bem pelo qual a pessoa não precisou lutar, nem se sacrificar, porque outros passaram por isso em seu lugar. Todo ser humano nasce herdeiro de um incalculável patrimônio cultural, construído pela humanidade ao longo de milênios, com a soma dos esforços, da dedicação, da inteligência e da sabedoria de incontáveis multidões. O patrimônio cultural e material. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, aprovou em 2003 a declaração elaborada pela Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural e material. O documento traz, em primeiro lugar, a justificativa da Unesco, referindo-se aos instrumentos internacionais existentes em matérias de direitos humanos, em particular a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Considerando a importância do patrimônio cultural e material como fonte de diversidade cultural e garantia de desenvolvimento sustentável, considerando a profunda interdependência que existe entre o patrimônio cultural e material e o patrimônio material cultural e natural, reconhecendo que os processos de globalização e de transformação social, ao mesmo tempo em que criam condições propícias a um diálogo renovado entre as comunidades, geram também da mesma forma que o fenômeno da intolerância, grave risco de deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural e material, devido em particular à falta de meios para sua salvaguarda. Consciente da vontade universal e da preocupação comum de salvaguardar o patrimônio cultural e material da humanidade, reconhecendo que a comunidade, em especial os indígenas, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, desconhece um importante papel da produção, salvaguarda, manutenção e recriação do patrimônio cultural e material, assim contribuindo para enriquecer a diversidade cultural e a criatividade humana. A seguir, a Unesco defende em 3 artigos o patrimônio cultural e material da humanidade. No artigo 1,
Entende-se por patrimônio cultural e material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural e material que se transmite de geração em geração é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua intenção, com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural e material, que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e do desenvolvimento sustentável. O artigo 2, o patrimônio cultural e material, conforme definido no parágrafo 1 acima, se manifesta em particular nos seguintes campos: tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural e material, expressões artísticas, práticas sociais, rituais e atos festivos, conhecimentos e práticas relacionadas à natureza e ao universo, técnicas artesanais tradicionais. Artigo 3. Entende-se por salvaguarda as medidas que visam garantir a visibilidade do patrimônio cultural e material, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão, essencialmente por meio da educação formal e não formal, e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. Os artigos seguintes do documento referem-se aos compromissos que devem ser assumidos pelos Estados membros da ONU, Organização das Nações Unidas, com a conservação do patrimônio cultural imaterial. Então, o texto na íntegra está aí no site, né, da Unesco no Brasil, e você pode ter acesso, meus filhos. Mas, por que esse tema veio no nosso material de ensino religioso, professor? Simples, né, meu filho? Porque nós falamos de diversas concepções religiosas, diversas manifestações de fé, e que em muitos países, né, em muitas culturas, são produção que foram construídas, né, pelos antepassados, que são tradicionais, que se não forem cuidados, se não houver um incentivo para a divulgação, né, para o reavivamento dessas tradições, pode ser que isso venha a acabar. Então a Unesco ela vem garantir esse patrimônio, essa riqueza que não é de é de toda a humanidade. Então todos nós, não é, somos herdeiros dessa riqueza, dessa produção de conhecimento que vários homens produziram e que é agora a nossa vez, o nosso tempo, né, de ressignificar, de se reinventar sem destruir a cultura do passado. Mas que essa cultura seja uma inspiração de novos pensamentos, de novas ações, tá? Mas para que isso não venha a ser apagado no decorrer da história, ela tem que ser lembrada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser comunicada, ela tem que ser expressada. E para isso requer, não é, investimento. Seja investimento para promover a educação formal e a educação informal. Então, meus filhos, todas as experiências vividas pelo ser humano no aspecto cultural, no aspecto religioso, não é? São conhecimentos hoje para aqueles que virão amanhã. Então, toda a produção, toda a riqueza de conhecimento que existe no nosso tempo foi graças às pessoas que tiveram essa preocupação
essa sensibilidade de fazer com que a tradição, não é? A cultura, essa riqueza imaterial chegasse até nós hoje. E cabe cada um de nós, através da educação, promover, incentivar, fazer com que essa cultura, esse bem, essa riqueza, continue o seu percurso, a sua caminhada até as futuras gerações. Por isso aí, a Unesco, né, ela vem nos incentivar, ela vem nos garantir esse incentivo. E nós estamos inseridos em uma cidade, né, em um município que nós somos ricos de cultura. Nós temos aí diversas culturas. No tocante à cultura religiosa é muito vasto, né? Mas nós somos uma região rica em culturas diversas, não é? Nós temos aqui na nossa região, somos identificados pela a cultura da farinha, não é? Da agricultura que nós temos aqui, a cultura religiosa. Então, como é que nós vamos cultivar, como é que nós vamos incentivar para que nós tenhamos sempre essa boa referência no nosso município? Vai depender de você, criança, da sua educação, do valor, do ressignificar que você dá para essas experiências. Então nós somos herdeiros, e todo herdeiro, ele não trabalhou para produzir essa riqueza. O seu trabalho é justamente administrar essa riqueza. Então nós, muito mais do que visto enquanto herdeiro, né, dessa cultura do conhecimento produzido até nós somos administradores hoje desses bens. Tudo entendido, meus filhos? Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa estar com cada um de vocês. Faça a leitura desse material com mais atenção, com maior reflexão, responda às atividades e me envie as imagens. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.